Bom dia, família. Vamos lá começar. A live das 5h30 é um remédio. A live das 5h30 é um remédio. Isso ajuda a estar alinhado com você mesmo. Você se alinha. A live das 5h30 é um remédio. Isso ajuda você a se alinhar com você mesmo. Você se alinha. Então veja, hoje vamos dar continuidade. Estávamos a falar ontem sobre procrastinação, que é um dos grandes males, e fizemos alguns exercícios aqui como você pode eliminar a procrastinação. E hoje vamos falar sobre um outro mal que é muito associado com a procrastinação, que é você começar e não terminar. Tem pessoas que elas não procrastinam. Elas começam mesmo uma tarefa, começam a fazer nas calmas, mas depois o que acontece? Elas não conseguem terminar a tarefa. Então vamos entender exatamente, porque quando você tem consciência do que está a acontecer consigo, é muito fácil você resolver. Porque muitas das vezes nós não temos consciência do que está a acontecer conosco, e como nós não temos consciência do que está a acontecer, é muito difícil resolver. Bom dia a todo mundo que está a entrar. Tenho aí Gaft Gym. Até hoje continuo a receber pedidos para saber onde é que é o ginásio. Continuo sempre a mandar. Bom dia, família. Vamos entrar aí. Vamos entrar. Vamos fazer a nossa conversa funcionar. Yeah? Vamos lá. Por que eu procrastino? Por que eu desisto no meio? As duas coisas têm algo em comum. O algo em comum é que uma tarefa não está a ser feita. Tens que ver que as duas energias, as duas frequências, uma é procrastinar, a outra é começar algo e não terminar, elas têm a mesma frequência, que é certificar que um trabalho não é concluído. Então elas estão dentro da mesma vibe, embora que elas vão atuar em formas diferentes. Procrastinar é evitar fazer alguma tarefa difícil, né? Uma tarefa complexa, uma tarefa que parece muito grande, por medo, por receio, por ansiedade, por exaustão, por falta de compreensão completa daquilo, por perfeccionismo. Então você não faz. E nós demos aqui umas dicas de como você pode resolver isso. Então aproveita as dicas que nós demos aqui, vai praticando, yeah? Vai praticando essas dicas, vai praticando cada uma delas. Avisa no pessoal do grupo que já estamos aqui, yeah? Avisa no pessoal que já estamos num ar. Começar e não terminar. Começar e não terminar. Tá aí. Ok. Alguém aqui pode me dizer se é muito comum para si começar uma tarefa e não terminar? Pode dizer para mim? Isso é muito comum, é uma coisa que... Como é que você resolve isso? Ou, de um jeito interessante, quando é que você começa a perder o interesse pelas coisas? Quando é que você começa a perder o interesse pelas coisas? Quando é que você começa a desistir de uma coisa que você começou? Quando é que você começa a desistir delas? Mais uma outra pergunta para você racionalizar. O que precisa estar a acontecer em tua volta para você começar a desistir? O que é que precisa estar a acontecer em tua volta para você começar a ter a sensação, o sentimento de desistência? Porque não se deixa enganar. Todo comportamento tem um padrão específico. Todo comportamento tem um padrão específico. E você precisa estar atento ao padrão do comportamento e identificar quando é que tal padrão está-se a repetir. Tu tens que ser capaz de ver isso.
quando é que tal padrão está se a repetir. Então, quando você mapeia a você mesmo, quando você se avalia, quando você observa a tendência do teu comportamento, você começa a ter consciência de quando ela vai acontecer. Existem pessoas, elas até sabem quando vão começar a desistir, mas elas não têm consciência que o processo está a começar. Elas sabem que vão desistir, mas elas não têm consciência que está a começar aquele mesmo protocolo que me faz não terminar as coisas. Elas não têm consciência disso. O processo está aqui a começar. Eu sei que eu vou desistir, mas ela não tem essa consciência que está a começar dentro de mim uma coisa que está a alimentar a necessidade de desistir. Exemplo, algumas pessoas elas têm autocrítica excessiva. Elas se criticam muito. Isso poderia se aplicar para relacionamento. Ela entra para um relacionamento e se critica, se julga. A culpa é sempre dela. Eu é que não fiz bem, eu é que não sou amada, eu é que não sou querida, eu é que não sou etc. Então, está sempre nesse processo de autocrítica excessiva. E ela rumina o seu passado. Ela vai ruminar o seu passado. O que é ruminação? A ruminação é um processo que acontece com os animais. Sabe quando os animais comem uma comida e depois vomitam? E depois comem de novo aquilo que vomitaram. Isso chama-se ruminação. E muita gente faz isso. Algo aconteceu no passado que não foi prazeroso. A pessoa se lembra daquilo e se lembra mais daquilo e tenta trazer de volta isso nos seus relacionamentos ou nas suas vidas atuais. Então ela está a ruminar a vida. Mas ela não avança, ela continua a comer emocionalmente alguma coisa que não foi prazeroso nesse presente. O que ela faz? Isso destrói relacionamentos presentes, isso destrói parcerias presentes. Então entras por uma parceria com um novo sócio, mas na tua cabeça está, isso já aconteceu anteriormente, já me traíram naquele sócio, então não vai funcionar agora. Então você destrói essa parceria porque você está a ruminar. Às vezes até, o que te leva a fazer isso é uma pressão externa. Eu lembro de um jovem que ele queria ganhar muito bem. Ele disse, olha, Miguel, meu sonho é conseguir ganhar muito bem. Então começamos a trabalhar nessa estratégia. Ele faturava em volta aí de 900 mil a 1 milhão e tal. Entrar para casa dos 1 milhão, faturava esse dinheiro. E começamos a trabalhar numa estratégia que lhe levaria até em volta de 5 milhões e qualquer coisa. Aí começamos a trabalhar nessa estratégia. Ali depois de alguns meses, o mano começou a faturar esse dinheiro. 5 milhões e tal, mano. Mas, a pressão... E é isso que às vezes muita gente não entende. Muita gente... É incrível. Muita gente quando coloca na sua cabeça assim, olha, eu quero fazer mais dinheiro. Eles pensam que mais dinheiro é mais paz. Eles pensam tipo, olha, fazer mais dinheiro é igual a ter mais paz. É isso que eles põem na cabeça. Fazer dinheiro é igual a estar mais livre. Fazer dinheiro é igual a estar mais à vontade. Estar mais feliz, a viajar mais. Só que é o oposto. Se você faz mais dinheiro, você vai ter que estar mais ocupado. Porque como é que você sustenta a tal produção? É tipo você imaginar que... Sabe tipo aquelas bicicletas que nós tínhamos, e nessas bicicletas tinha uma lâmpada que funcionava com dínamo. Sabe aquelas lâmpadas que funcionam com dínamo, né? Essa lâmpada que funciona com dínamo, o que acontecia? Você tinha que pedalar muito. Você pedala, e depois de tanto pedalar, chega uma parte que a lâmpada vai acendendo.
Então, mas você precisa continuar a pedalar na mesma frequência ou mais se você quer o quê? Mais iluminação. Pega esse conceito, tira na vida sobre negócio e dinheiro. Queres mais dinheiro? Precisas colocar mais pressão. O people não pensa desse jeito. O people pensa mais dinheiro significa mais paz, não sei o que. Mais dinheiro vais ter que gerir mais pessoas, vais ter que liderar pessoas, vais ter que ter muitas pessoas em tua volta, mais funcionários, mais pessoas a te fofocarem, mais perseguição, mais pedido de ajuda, mais coisas. Por quê? Porque eu quero mais dinheiro. Mais dinheiro significa levantar mais peso, colocar mais cardio. Yeah? Então, tudo multiplica. O mano, quando entrou nos 5 milhões, ele deu conta que estava insano, estava pesado, era muita pressão, era muita cobrança, era muita gente que trabalhava em volta dele, que estava a pedir, e ele não estava acostumado com aquele nível de pressão. Mano, uns meses depois, ele desistiu, disse, fiquem lá com o vosso dinheiro. Não. Eu vou voltar no nível anterior, com meus 900 a 1 milhão, eu estava feliz. Não tinha essa pressão, eu dormia, apanhava sono, eu estava morando numa boa. E aí vem a pergunta entre dinheiro e paz, o que é mais importante? O que é mais importante entre dinheiro e paz? Você só quer mesmo dinheiro sem saber como ele vem. Eu não sei se você está a pensar em roubar, em assaltar, em herdar, mas o ter dinheiro construído, mano, significa mais trabalho do que da maioria. O mano desistiu, disse, mano, fiquem lá com esses vossos dinheiro, mano, não estou interessado. Quero paz. Mano, desistiu. Voltou. Então, às vezes, a pressão externa, ela também te faz desistir daquilo que você quer. Então, como é que você supera a desistência? A primeira coisa é ter consciência que ela vai começar. Segundo, é entender quando ela começa. Quando ela começa. Quando é que eu começo a desistir? O que é que tem que estar acontecendo para eu começar a desistir? Tem que saber identificar isso. Segundo, terceiro, você precisa reforçar a você mesmo o propósito. Tem que se lembrar. Por que você está fazendo isso? Porque muitas das vezes você não vai estar fazendo uma coisa que dá prazer. Porque está a te cuidar muito, estás a fazer, está bué fixe. A maior parte do tempo não vai estar fixe. Não vai. E o teu cérebro já tem padrões de comportamentos de fazer coisas que você não gosta. Tipo, nem sempre você come porque você gosta. Às vezes você só come porque tem fome e precisas alimentar o corpo. Nem sempre você trabalha porque você gosta. Às vezes você trabalha porque precisa do teu salário. Não desistes porque fica mendigo. Tem relacionamentos que muitos não gostam. Só estão lá porque vamos deixar isso funcionar. Alguns só estão lá por causa dos filhos, né? Alguns só estão lá para não lhes falarem mal. Quer dizer que você até já sabe como fazer algumas coisas que você não gosta. Então você precisa se lembrar sempre o propósito. Lembrar por que eu estou a fazer isso. Quando estás quase a desistir, diga para você por que eu estou a fazer isso. Estás a treinar, quer manter um corpo em forma. Foste 2, 3 semanas, o corpo está dolorido. Queres desistir? A pergunta é, por que eu estou a treinar? Por que eu quero manter forma? Então isso te lembra que apesar da dor, existe um propósito maior. Apesar das dores musculares, do pé que está tipo apanhando câmbria, existe um propósito maior. Que está saudável, que está mais competitivo, que está mais bem disposto, que poder participar melhor na vida das pessoas, que poder se expressar melhor, que ter uma autoestima, se sentir mais bonito, mais bonita, poder se relacionar melhor com o teu parceiro, fazer sexo com mais energia, porque muitas vezes não tem mesmo energia para fazer isso, mas você não treina. Existem coisas que você não consegue fazer, não consegue se esticar daqui porque todo o corpo dói, perna cola. Quando você faz exercício, você tem maior liberdade em vários ângulos. No trabalho, tem na tua vida sexual. Então, a pergunta que tem que ter aqui é: por que eu estou a fazer isso? Qual é o propósito disso?
É prazeroso o que eu estou a fazer? Não, mas qual é a razão por detrás disso que eu estou a fazer? Qual é a razão por detrás disso aqui? Eu lembro que estava a mentorar uma senhora, ela disse, Miguel, eu preciso estar em forma. Eu disse, você tem que estar em forma. Está pesando muito já, tem que estar mesmo em forma. Não costumo a elogiar pessoas ficarem felizes. Falei, tem que tirar essa barriga. Essa barriga tem que sair. Eu estou numa coisa executiva, tenho que aparecer bem. Não está aparecendo bem. Ela começou a treinar. Amigo, eu não estou aguentando, não sei o que. Tá bom, espera. Estás a entrar para uma atividade que você não está acostumada. Significa o quê? Que o teu corpo vai lutar. O teu corpo vai dizer, não, eu não estou acostumado com isso. Vamos voltar no normal em que não tinha essa rotina. O lembrete. Por que eu quero treinar? Manter a forma. Quero que o fato entre. Quero que o vestido entre. Quero que aquele colar me fique bem. Quero poder falar com autoridade. Quero poder me movimentar e não ter autoestima baixa porque viram isso ou aquilo. Então, tudo isso carece de sacrifício. Então, o sacrifício precisa ser feito. E para adicionar a isso, eu falei, você vai adicionar mais uma atividade, que é para você não olhar para o exercício como tudo. Você vai adicionar mais uma atividade física a isso, para teres combinação de duas atividades do mesmo nível. Aí adicionamos o paddle. O jogo do paddle. Também queima muita energia. E ela começou a fazer o paddle e começou a fazer a ginástica, né? Que era cardio, tudo aquilo, um conjunto de coisas como personal trainer, em seguida. Depois de 3 meses de pura consistência, de ligar, de certificar que foi 3 dias no ginásio, 2 dias no paddle, ela tinha a semana ocupada. Depois de 3 meses, eu já nem precisava falar com ela, porque ela caiu na rotina. Sabe quando você começa a treinar e depois você aprende a ter o gosto, mano? Nós tentamos até te tirar força, agora você que vai nos bater, porque está a te cuidar, entraste na rotina. E o corpo é tão interessante, que o corpo, ele pode aceder a níveis, mas se você nunca lhe leva no nível da exigência, ele não acede a esses níveis. Mas quando ele acede a esses níveis. E ele começa a gerar drogas naturais, a dopamina, a endorfina, a ocitocina, a serotonina. Quando ele começa a gerar essas dopaminas e neurotransmissores de forma natural, sem ver vídeos pornográficos, sem masturbação, sem tipo memes, quando ele começa a gerar isso através de movimentos físicos, através de conquistas reais, o cérebro quer mais disso. Então, a moça agora estava em forma. Ela contava que até inclusive a sua vida sexual melhorou muito, porque e agora o marido disse que eu estou a fluir. Por quê? Porque ela permitiu com que na fase de declínio, na fase em que ela iria declinar, não permitiu com que o declínio fosse a decisão mais importante nesse processo. Então, claro que durante uma fase você pode querer desistir. Então, faça o quê? Começa a dividir as tuas vitórias em grandes e pequenas vitórias. Divida ela em grandes e pequenas vitórias. Se tu queres sair daqui até no São Paulo, podes dividir por pequenas vitórias. Primeiro fala daqui até na estrada, você chegar, festeja, da estrada via expresso até a rotunda do Patriota, quando chega lá festeja, da rotunda do Patriota até nas bombas da Sonangol, festeja, das bombas da Sonangol até nas bombas da Pumangol, festeja, Pumangol até a Dona Xepa, festeja, Dona Xepa até os Mirantes, festeja, Mirantes até a entrada da Samba, festeja, entrada da Samba até não sei lá o que, festeja, dali até Mutamba, festeja, Mutamba até São Paulo. Quando você perceber, você tem o que? Muitas vitórias. E nós não estamos acostumados a festejar pequenas vitórias, porque nós pensamos que a vitória que tem que ser festejada tem que ser apenas uma vitória grande. Mas só que o interessante não é alcançar a finalidade. A coisa mais interessante é caminhar o processo. Enquanto você vai caminhando no processo, essa é uma das coisas mais beautiful.
Porque quando você chega realmente no final da coisa, tipo, é só isso. Mas se você festeja o processo, quando você chega no final da coisa, é mais uma conquista. Então, divida os teus trabalhos, as tuas tarefas em pequenos projetinhos e festeja cada aquisição desses projetos. Yeah? Isso é muito importante. Essas dicas das 5:30 é para te ajudar a começar com uma outra vibe. Se você vai entrar para um mundo muito competitivo como o nosso, você não pode entrar como todo mundo. Você não pode entrar como uma pessoa que está com... estamos aqui. Você tem que entrar com atitude, com mais garra, com estratégia. Entender que existem frequências em tua volta e essas frequências estão a lutar para que você não esteja no nível de performance que você quer ter. Então, ao chegar com essa minha nova frequência das 5:30, acordando com consciência, com entendimento, saber que eu tenho que lutar contra a procrastinação, contra a desistência, eu tenho que começar a festejar vitórias pequenas, eu tenho que colocar exercícios físicos dentro da minha vida. Então, esse começar, ela muda o teu dia. Hoje tem exercícios físicos, hoje tem treino, eu vou fazer cardio. O que eu te aconselho a fazer hoje? Faça alguma coisa física hoje. Faz caminhadas longas, faz uma esteira, faça alguma coisa, faça bicicleta, mas hoje, tira o teu hoje. No final do dia, algures encontram um espaço para você deixar o teu corpo mais ativo. Yeah? Deixa o teu corpo mais ativo, que o teu corpo, no final das contas, ela te agradece. Yeah? Então, hoje paramos por aqui. Amanhã tem mais. Se estás no grupo, vai receber as notas. E se estiveres atento no teu Instagram, a partir das 5:30 vai receber a nota. Nós estamos juntos.